Legal. E falando dessa IA, queria que você falasse um pouquinho para o nosso público das principais características, né? Já falamos algumas dores que ela resolve, então eu acho que como a gente desenvolveu várias tecnologias e a IA de danos ela é aplicável a vários tipos de vistoria, né? A gente falou da prévia, da vistoria cautelar que avalia o veículo de leilão, a gente falou do uso interno, né? A gente vem falando de vistoria de transferências. Qualquer avaliação de veículo onde precisa constatar danos, a nossa IA, ela atende. Mas vamos falar um pouquinho das características, né? O que ela traz, né, para o processo de avaliação ali na prática, né? E Na aí aplicável prática, a cada cara, mercado. vamos lá. Do produto, apresentação do produto aqui. Traz dados do leilão, então dados que todo mundo está acostumado quando compra produto de leilão. Então você vai ter informações como comitente, qual é o score de danos, que é um dado generalista da condição do veículo, é um dado muito bom e preciso. Inclusive, ele passa por uma triagem manual para gerar aquele score, tá bom? Então, esse produto ele é o produto de leilão comum, por assim dizer, de forma bem resumida. Qual o próximo passo, tá, da IA de danos? Primeira coisa que a gente viu, cara, vamos trazer os danos. Então a gente segmentou o veículo em vários pedaços. E a gente fala, cara, capô, paralama, porta-mala, vidros, retrovisores. Então a gente segmentou o veículo em vários pedacinhos, comuns aos historiadores, comuns à operação. E via API ou via relatório, a gente vai entregar o local exato. O local exato do quê? Do dano. Só que dano tem categoria também, Vivi. A gente tem que diferenciar qual é a gravidade do dano e o tipo do dano. Então tem alguns danos que eles são riscos. Riscos, e todo risco pode ser um risco pequeno ou um risco grande. A gente tem os danos que eles são danos na lataria, o famoso amassado. Cara, pode ser pequeno, martelinho resolve, pode ser um dano médio, você começa a ter um pouco mais de trabalho, pode ser um dano grave, você tem que trocar uma peça. Então, dano tem diferentes tipos de danos. Tem ausência de peças também, né? Então, tem vidros, faróis que podem estar quebrados. Eles podem também, além de estar quebrados, estão sem a lente do farol, ou o vidro afundou para dentro. Eles podem estar craquelados, ter uma rachadura. Então, a gente foi classificando todos esses tipos de danos para os mais comuns do dia a dia de um veículo, né? Para que 99% das possibilidades estejam contempladas. Aí então a gente qualifica o tipo, a gravidade e o local e fala, cara, é isso, beleza? No produto, especificamente no produto de leilão, a gente tenta trazer isso de forma visual. Então a gente faz um croquis do veículo e pinta ele conforme os tipos de dano. Então você vai ter o capô, ele sofreu um grande amassado. Aquilo a gente classifica como um dano de vermelho no croquis, para dar uma ênfase que aquilo sofreu um grande amassado. O E as- historiador consegue de forma visual, falou, ó, preciso olhar o capô, preciso ir nada direto de, nesse que nem eu ponto. falei lá do Mac, né? Nada de ficar olhando assim. Cara, você olhou de longe, você já sacou onde Já tem que sabe o que tem olhar. que fazer, ganha Gravidade, a ordem de velocidade. prioridade, ganha velocidade. É... Bom, depois a gente começou a perceber que esse produto, quando tinha um dano, ele poderia ter consequências no veículo. O que isso quer dizer? Ninguém troca só. Se você tem um dano grave no capô, você provavelmente vai ter que trocar esse capô. O capô, ele é muito difícil, ele é uma folha fina, ele é difícil de arrumar. Não adianta você tacar massa, entende? Não tem nem espaço para isso. Então, geralmente, o capô, se você sofre um dano ali que ele entorta e faz ver, a gente tem que fazer uma substituição daquele capô. Então você tira o capô, compra uma nova peça e coloca. Dificilmente você não vai ter que trocar os parafusos que estão segurando aquele capô. Então, você vê que os danos, eles possuem consequências. Então, todo mundo, você pega um avaliador de sinistro, Danos colaterais, né? danos colaterais, ele está criando um orçamento do veículo, ele já contempla a troca dos parafusos, a troca de algumas peças ali. Ele se tratando de sinistro, ele contempla até os danos possíveis do motor para dar uma perda total. Se ele vê que provavelmente o motor sofreu alguma coisa, ele já vai ele vai sugerir que uma perda total para o veículo. Então, a gente traz então nessa IA de danos os possíveis consequências dos danos também, que a gente conversou com os nossos parceiros de fornecedores de peças, orçamentistas, mediadoras, conversamos com eles, analisamos uma massa, a gente viu, pô, cara,
Numa batida leve, dificilmente tem que trocar um parafuso. Numa batida grave, possivelmente tem que trocar um parafuso. Então a gente traz ali de uma maneira visual e fácil de entender essas possibilidades e dentro de uma probabilidade. Então, existe 80% de chance, arredondando, né, claro, daquele capô ter consequência numa troca de parafuso caso a batida seja grave. Então a gente consegue com isso já preparar o produto até para ele ser usado pelos nossos clientes, ou no futuro nós mesmos, fazer uma orçamentação automática desse veículo. Prever quanto custaria para fazer uma manutenção completa, seja trocando todas as peças ou envolvendo mão de obra, do bem, entendeu? É claro que o valor preciso você só consegue tirando aquele capô, checando quais foram as consequências do dano, ver, a mangueira rasgou, mangueira não rasgou, mas você consegue ter uma previsão. E previsão ajuda a gente a tomar decisão. Imagina na vistoria, por exemplo, né, onde não se sabia especificamente onde estava o dano, muito menos os danos colaterais, porque acho que o principal papel do vistoriador é checar se o carro está em perfeito estado, né? O carro pode ser comercializado, pode circular. O carro de leilão é um carro, né, totalmente aí utilizável para o mercado, desde que, né, como as montadoras oferecem peças de reposição para tudo pode ser consertado. Então, se foi bem consertado, se tudo que foi danificado foi trocado, a pessoa que está fazendo a vistoria ali, ela tem uma segurança de que não, eu tenho um carro que eu, né, comprei de leilão, eu sei que é de leilão, e eu tenho um carro que foi consertado corretamente. Eu acho que o principal papel, né, das empresas de vistoria, nosso, com a sociedade, é levar segurança. Então, quando a gente diz quais outras peças podem ter sido afetadas, a gente também facilita a vida do vistoriador para que ele cheque isso, para que ele abra e olhe todas as peças e deixe o cliente ciente. Olha, talvez essa peça aqui precise ser trocada. Olha, essa aqui foi consertada, mas, né, é funcional. Principalmente as internas, né? Porque eu acho que a parte de lataria não oferece tanto risco de segurança quanto que pode ter sido afetado Compara com o airbag, né? Pela pancada, né, internamente. Até algumas vistorias estão passando a trocar o termo deles, não sei se você ficou sabendo disso, de reprovado e aprovado para conforme e não conforme, porque o carro de fato ele não está reprovado, você está falando para o cliente a condição real do veículo. Eu acho que o mercado ele tem caminhado para isso, para mostrar o papel de uma cautelar é mostrar a condição real de um veículo. O papel de uma boa prévia é mostrar a condição real do veículo de forma digital, com o máximo, a quantidade de informações que a gente tem no momento, né? Então, um cliente, se ele tá pagando, feliz da vida, 20%, 30% abaixo da FIP, num bom carro, com uma boa manutenção, onde as peças foram trocadas, uma vistoria, por exemplo, cautelar, checou com canetinha e viu que não é massa, ele realmente trocou as peças, tem alguns outros sinais de qualidade ali na manutenção. Pô, será que ele não tá certo em ser feliz e pagar, ter um desconto já pelo fato de ter passado por leilão, por ter tido as peças trocadas, já está no valor do bem. Então, reprovar, aprovar é uma palavra muito forte. Ele tem que ver se está conforme ou não às expectativas do cliente, né? Sim, sim. E cada empresa que está tomando decisão ali decide, né, o tipo de veículo que ela quer trabalhar. É uma polêmica grande, né, no mercado de leilão, essa questão, mas tem empresas que só trabalham, seguradoras que só trabalham com veículos desse tipo, lojas que só trabalham com veículos desse tipo. Então, o que é ruim para uns é bom para outros, né? E cada tomador de decisão, tendo transparência no laudo, na avaliação, ele toma a decisão se aquilo é bom ou não para o negócio dele. Mas acho que o principal papel, né, das empresas que avaliam veículos e de nós, que fornecemos tanto insumos quanto tecnologia para avaliar veículos, é dar transparência, dar visibilidade o máximo possível para os tomadores de decisão escolherem, né, de forma aí, alinhada ao objetivo do negócio, se aquilo faz sentido ou não. Bom, a gente já conversou bastante aqui sobre a IA aplicada aos veículos de leilão, né, que é uma das bases de dados mais importantes aqui do portfólio da Infocar, mas como a gente disse, a IA ela é aplicável a vários outros mercados, como na nossa vistoria digital, né? E queria que você comentasse um pouquinho do futuro disso, né? Onde a gente entende que faz sentido a utilização da IA de danos e das demais IAs
que a gente que está embarcado aqui, né, nas nossas avaliações de veículo, e quais outros mercados podem se beneficiar dessa tecnologia? Legal, Vini. Cara, eu tenho I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu olho para os nossos produtos e a gente tem um sonho, que é, eu quero que cada veículo do que nossos clientes eles estão tratando, colocando para dentro do seu portfólio, eles sejam tratados de maneira diferentes. Então, hoje, tratar veículos de maneira diferente é um custo operacional. Você não consegue fazer uma personalização do serviço. E a gente sabe que personalização geralmente traz um malefício que é a falta de escalabilidade. Então, conforme você personaliza, pensa numa empresa que está construindo software personalizado, fica mais difícil escalar. Agora, quando você faz uma solução generalista, você pega ali um RP que eles atenda todo um setor de consórcio. Você consegue atender todos os consórcios de forma ampla, com velocidade, e cada feature que você lançar ela vai beneficiar vários consórcios. Se tratando de vistoria, hoje o processo mais comum de vistoria ele é um processo engessado. Você vai tratar todos os seus clientes da mesma maneira. Então vai chegar um cliente com um carro um pouco mais antigo, isso está começando a mudar, tá? Mas para fim de exemplo aqui, vou pegar 2 casos distantes do outro. Imagina um seguro de um carro antigo, 10 anos o carro tem, essa seguradora hipotética ela aceita esse tipo de veículo. Esse carro mais antigo tem mais história, tem mais quilometragem, já passou por diversos problemas, né? Se for no Brasil, por diversos buracos, né? Principalmente se for aqui em Guarulhos, onde fica a nossa sede. E aí, buraco de rua, digo, tá? Então, você acaba tendo que tratando, às vezes, esse veículo como um outro bem, que ele é um carro ali com 3 anos de uso, ele é um carro que ele pouco andou, talvez o trajeto dele mais comum é de estrada. Então você começa a ver que mais informações te ajudam a segmentar seu cliente. Mas essas informações, elas precisam ser automatizadas, porque senão você cai naquele problema que eu falei, que é personalizar. Se você tiver que ligar para o cliente, ouvir a história dele, já era, acabou, você não escala. Você precisa tomar decisão rápida. Qual é o sonho que eu falei ali quando eu falei I have a dream? Que o nosso processo de vistoria, hoje, ele está sendo construído para que, dependendo de como foi, muitos fatores relacionados à captura daquele veículo, local, tipo do veículo, qualidade das fotos tiradas, se possui danos ou não, a empresa possa construir processos diferentes, uma cadeia de decisão. Então, o veículo de baixa quilometragem, ano recente, 0 danos, 0 riscos, tudo isso verificado por IA. Não quero ninguém olhando o painel de quilometragem, nem ninguém checando se tem dano. Esse veículo, que ele possa não ser um custo operacional para a empresa e ele possa sofrer uma aprovação automática. O veículo, que ele já possui, na largada, muitos danos, para que a gente vai gastar tempo de um avaliador ou de uma operação olhando para aquele bem se ele já está condenado? É bobagem, concorda? Então você consegue pela IA falar assim, cara, não, nem passa. Ali você já cortou um custo enorme da sua operação. Mas tem um miolo que ele é um miolo mais dinâmico, onde vai ter, por exemplo, um veículo de 3 anos com alta quilometragem, mas sem danos. Um veículo de 3 anos com baixa quilometragem, mas com muitos danos. Você tem uma cadeia ali de possibilidades infinitas de como esses veículos podem estar. Mas pelo nosso software, que a gente tem já testado com algumas seguradoras, a gente quer dar flexibilidade. Você pode escolher, eu quero que veículos de alta quilometragem, mas sem danos, eles passem por um avaliador da mesa. Não, eu quero que um veículo de alta quilometragem, sem danos, que não possuam danos, mas podem possuir riscos, sejam, se ele não tiver danos, mas tiver algum risco, tudo bem, aprova automático, mesmo que tenha alta quilometragem. Ah, não, se tiver a partir de 4 riscos de tantos centímetros, a gente joga ele para uma mesa de análise. Então, você consegue fazer uma decisão dinâmica dos bens e eliminar parte do trabalho que você vai ter de uma mesa de análise, automatizar aprovações, recusas e fazer um processo muito, muito inteligente. A ponto de, eventualmente,
você pode escolher mandar veículos para até avaliadores diferentes. Você tem pessoas que são mais sênior. Então, você não gasta um tempo de um sênior olhando para um carro que ele possui um risco. Você gasta o tempo de um sênior para um carro que a IA está falando que talvez tenha um risco ali, por algum motivo, de um dano maior. Então, ele vai a experiência dele vai ser valorizada. E logo você vai ter um sucesso operacional maior. Esse é o sonho do produto que nós temos construído. E essa customização, principalmente no mercado segurador, a gente opera hoje com praticamente todas as seguradoras de seguro alto, a gente percebe que cada uma tem uma dinâmica, tem um perfil diferente. Então, tudo isso tem que estar alinhado com a sinistralidade, com o que aquela seguradora tem como risco na carteira, o que ela enxerga, porque o que funciona para um, a régua de decisão de um é diferente do outro, né? Por conta do perfil, por conta ali do próprio histórico. Então, eles conseguem construir, né, esse processo, essa régua de decisão de acordo ali com o seu histórico de sinistralidade, com a sua realidade, o tipo de carro que costuma entrar na carteira. O valor do bem, né? Você tem... O valor do bem, tem muitas variáveis. Uma margem mais alta, ele cabe, às vezes, até mais dados sendo buscados, sabe? Que a gente tenta economizar no processo da vistoria prévia ali, de quando o veículo ele tá rolando um namoro, né? Tá para entrar na base, a gente às vezes pensa em economizar na quantidade de pesquisas do histórico do bem. Mas, às vezes, veículos mais caros podem ter mais dados que a gente pode buscar, por isso possui mais margem. Eu acho que falta dar para os gestores essa flexibilidade estratégica de escolher melhor como agir em casos específicos. Muito bacana. A gente vê muitas aplicações para nossa IA. Para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, Mas já? Empolga, né? Ficaríamos aqui, ó, por horas falando, né, das novas tecnologias que a gente vem trabalhando. É realmente bem empolgante para a gente. Mas para a gente fechar o nosso bate-papo, as IAs que a gente conseguiu, né, agora, para que os nossos clientes, o nosso público consiga pensar aí de forma ampla na aplicação, né, dessas tecnologias, quantas IAs nós temos hoje e o que cada uma delas, né, resolve aí nos processos. Tá, quantas IAs podemos falar que temos hoje, né? Porque é muito dinâmico, né? É dinâmico, mas eu digo que a gente tem algumas que elas são até segredo de mercado. Elas têm papéis muito importantes na segurança, por exemplo. Temos IAs relacionados à segurança. Que nós comercializamos. Vai, deixa eu refazer a pergunta aqui. Quais as IAs que nós podemos compartilhar com o mercado? Essa é uma pergunta boa. Então tá, tirando ali nossa caixinha secreta de IAs, que nos ajudam muito. A gente tem IAs que elas validam... a gente tem, por exemplo, operacionalmente, tá? Temos ali algumas vistorias que elas são travadas para uma pessoa específica. Então, tem uma validação de rosto. A gente garante, tem IA validando se tem uma pessoa, se é realmente um rosto, se tem algum acessório. Antes de enviar para o órgão oficial aquela foto, que você recebe uma cobrança, quando você manda para um Detran, por exemplo, tipo, esse é o dono dessa CNH? É basicamente essa pergunta que você faz ao Detran. Uhum. A foto tem que estar boa. Tem que ter um ser humano ali. Se você mandar uma foto em branco pro Detran, você vai pagar do meu jeito. Então, a gente tem IAs que elas validam a tomada de foto pessoal. A gente tem algumas IAs, e eu espero não esquecer nenhuma aqui, relacionadas a tudo do veículo. Foto interna, externa, proximidade do bem ou não, modelos, cores do veículo, placa, quais são os ângulos. A gente tem, é uma combinação boa, tá? A gente tem odômetro, a gente tem uma IA de chassi, ela valida. A gente tem uma IA que ela valida documentos. E a gente tem validações que elas são inteligentes, mas elas não são por IA, como uma análise do QR Code do documento. Mas a gente tem uma IA que ela faz uma validação inteligente do documento e ela transforma ele automaticamente em qualquer documento que tem uma estrutura que o ser humano consegue entender. Por exemplo, você olha para uma conta de luz, você sabe onde está o valor, o nome, etc., o endereço, certo? Essa IA ela tem esse mesmo tipo de personalidade e ela consegue extrair informações automaticamente de qualquer documento e produzir um relatório. Então, serve para tanto documento de carro como documento de pessoas, entre outras. Então, fora a nossa IA de danos, todas as IAs que passam antes dessa IA de danos, né? E quem disse que é apenas uma IA de danos, né? Então, até na IA de danos... Tem alguns segredinhos, né? Desculpa te interromper, mas é só para ressaltar como atrás a gente visualiza IA de danos, mas, por exemplo, no veículo de leilão,
a gente não tem padrão nem de fotos, né, nem de ângulo e nem de quantidade. Então, quando a gente pega um veículo, às vezes a gente tem um veículo que tem 5 boas fotos, e aí a gente tem um outro veículo que tem 15 fotos, mas são fotos aleatórias, que não servem para avaliação da condição. Então, a gente tem uma IA que primeiro separa, né, o que são fotos efetivamente dos ângulos que vão ser avaliados. Então, é uma IA atrás de outra IA. Não. Tem muita coisa aí. Quando você vai trabalhar com você escolhe o seu ramo de IA, você tem que produzir um ecossistema de IAs. Só naquele ramo que você está trabalhando. Então, por isso que eu te falo, assim, tem muitas IAs que elas trabalham por baixo dos panos, tem muitas IAs relacionadas à segurança, tem muitas IAs que elas são segredos de negócio mesmo e nos ajudam em algumas coisas. Então, é muita IA mesmo que hoje a gente tem na nossa operação e todas trazendo qualidade para o nosso produto. No lançamento do produto para leilão, um dos participantes trouxe a questão perguntando, né, se a IA era própria, né? Eu acho que um pouco desse bate-papo responde isso. É um ecossistema que seria impossível, né, a gente ter conseguido adquirir do mercado, né? A gente conseguiu construir um ecossistema de tecnologias que atende a nossa operação e a operação dos nossos clientes. Isso tem que ser próprio, porque é muito customizado para o nosso negócio, né? Então, algumas parciais, acho que o mercado até dispõe, mas da forma com que a gente construiu o ecossistema e como a gente conseguiu evoluir na IA de danos, eu acho que é quase que exclusivo, né, da Infocar. Eu tenho, assim, a matemática, ela não aceita mentira, né? Ela é uma ciência exata, ela preza pela razão. Se você pegar, é muito fácil descobrir se alguém tem uma IA ou não. Usar IAs é muito caro. E usar IAs de terceiros é mais caro ainda, porque tem que ter a margem dele, a estrutura dele. Nós hoje estamos, nesse momento, rodando localmente a nossa IA de danos e todas essas IAs. Estamos pré-avaliando todo o nosso banco de leilão para que o nosso cliente na ponta receba esses danos muito em breve, em milissegundos. Então, hoje, quando a gente construiu esse produto que o IA autodanos, né, a reconstrução e a marcação dos danos de leilão para o operador olhar lá na ponta, algumas chamadas vão demorar ali seus alguns segundos, porque a gente está rodando isso ao vivo, mas algumas já foram pré-rodadas. Então a gente tem um lote de milhões e milhões de fotos rodando o tempo todo e criando avaliações. Alguns veículos vão ser instantâneos essa avaliação. Então, muito em breve, matematicamente, os clientes vão ter certeza que a única forma é rodar local, para alcançar a velocidade que a gente está querendo e deixar esse produto já com essa IA pré-rodada. Então, a gente tem nossos modelos rodando localmente assim, se forem tentar comprar de alguém, nem tentem. Eu acho que nunca vi algo nessa qualidade. E o custo, por isso que eu digo a matemática, é inviável para uma operação, sabe? Se você quer construir o seu próprio produto, você precisa ter esse tipo de tecnologia dentro de casa. Muito legal. Bom, estamos finalizando o nosso bate-papo. Quero agradecer a participação. Obrigado, Vivi. Gabriel, a gente vai ter outros, né? Eu acho que tem bastante assunto para a gente falar aqui com a nossa área de produtos, né? A gente vem trabalhando arduamente para levar cada vez mais tecnologia e inovação para o mercado. Esse nosso bate-papo tem esse objetivo, a gente discutir aqui desafios do mercado automotivo e falar de inovações para o mercado também, poder acompanhar, sugerir, enfim. Para mais conteúdos como este, sigam a Infocar nas redes sociais e até a próxima. Até a próxima, pessoal.